Bom dia, Sandra. Bom dia! Tudo bem? Bom dia, Sandra. Bom dia, bom dia. Olha, os alunos pontuais, Letícia, Emanuele, Gabriel Vieira, Ana, ok, Arthur Noronha, Luiz Fernando, Gustavo que toca violão pra caramba, hein, Gustavo? Você faltou aula ontem, eu elogiei você e Maria Eduarda. Bom dia, Calena, Yasmin, Thalita, Gabriel Zanetti, Vitor Hugo, dia. Maria Fernanda, Ana Clara, Bom Silvana. dia, Sandra. Bom dia, meus amorecos e minhas amorecas. Isabela, bom dia. Vamos ver quem está entrando. Ok, tem um grupinho pequeno, mas temos, né? Muito bem, vocês passaram bem de ontem para hoje. João Guilherme, bom dia. Bom dia, professor. Estão bem? Passaram bem? Dormiram bem? Acordaram bem? Eu dormi tão bem essa noite que eu até acordei atrasada, sabe? Perdi a primeira aula. Mas tudo bem. Nossa, Manoele, cadê o celular para despertar, Emanuele? Juízo, menina. Sandra, ele despertou, Sandra. Eu não escutei. Você virou para o ladinho e dormiu de novo. Exatamente, ele estava do meu lado e eu não acordei. É exatamente isso. Então vamos lá, meus amores. Primeiro, antes da gente começar a correção, quero parabenizar pelo Dia do Estudante. Hoje, desde a primeira aula, tenho falado para os alunos da importância de ser um estudante, ainda mais nesse tempo de 2020, neste ano especificamente. Vocês são vitoriosos e parabenizo com todas as dificuldades, os obstáculos, as turbulências, né? Internet não funciona, um monte de professor passando tanta coisa e não entendendo direito a matéria sendo à distância, tudo isso desafiador para vocês, não é? Mas vocês estão aí firmes, né? Que continuem tendo essa sabedoria, essa responsabilidade, a disciplina pelos estudos, porque ser estudante, eu falo para vocês e falo em todas as turmas, estou cansada desde 7 horas da manhã falando a mesma frase, mas como vocês vai ser a primeira vez, né, que vão escutar, embora eu já tenha falado outras vezes, da diferença do ser estudante e ser um aluno. Aluno todos vocês são, né? Compõem uma sala de aula, tem carteira, cadeira, mas estudante, o valor de ser estudante é muito maior do que compor apenas uma cadeira, uma carteira, uma sala de aula. Isso não é fala minha, isso foi fala de uma diretora que passou por nós, eu acho que foi a irmã Ana Paula, não tenho muita certeza, em que falou isso em cada sala de aula, e eu gravei a frase dela, porque eu estava em aula quando ela entrou na sala e deu essa mensagem aos alunos, né? Então, que vocês sejam sempre abençoados nessa missão de ser estudante. Alunos, não esqueçam disso, sejam verdadeiros estudantes, com disciplina, responsabilidade, foco, né? Que deixem a preguiça de lado, e sim, eu vejo, como eu falei e repito ainda mais, neste ano a gente tem que deixar muita coisa de lado para poder prosseguir e não desanimar nesse ensino à distância, no combate, né, na gente lutar contra, que eu falei com os alunos, contra esse inimigo invisível, né, que é esse vírus horroroso. Então, nós estamos na luta contra esse inimigo. Então, a gente luta como? Né, nesse ensino à distância, um isolamento, sim, um isolamento, mas ao mesmo tempo trabalhando, né? Vocês aí do lado de lá e eu do lado de cá. Então, que vocês superem todos esses obstáculos, tendo ânimo, coragem, sabedoria, e aquela palavrinha que eu gosto de falar para vocês, serenidade, né? Quando estiverem angustiados com tantas atividades, com tantos afazeres escolares, parem um pouquinho, respirem, façam uma outra coisa que vocês gostem por alguns minutos, né? Não pode ser por um tempo longo,
uns 15, 20 minutos, saiam de perto um pouquinho dos estudos, façam algo, retornem, para que vocês se sintam também bem, para terem uma saúde física e mental, tá, meus amores? Não esqueçam disso, é a minha mensagem para o dia de hoje, para todos vocês, que sejam verdadeiros estudantes e sempre abençoados, tá? Peçam sempre a Deus essa sabedoria, essa bênção para a vida de vocês. Bom? Amém? Amém? Amém. Amém. Amém, isso, amém. Vamos responder, né? O amém, que assim seja, né? Joia. Então, vamos iniciar pegando o caderno, temos uma correção lá das conjunções para a gente ir terminando o capítulo 9, não é, meus amores? Lembrando que para amanhã tem uma tarefa, se por acaso alguém faltou aula ontem, peguem no slide, é uma interpretação para amanhã, a gente encerrar o capítulo 9, joia? E também os alunos que ficaram de recuperação, hoje ainda eu coloco no grupo o conteúdo e até amanhã eu envio o link do trabalho avaliativo, né? Que eu tenho um valor total de 20 pontos. Então, até amanhã eu envio o link. A gente já retorna após Cezanne com tanta coisa, né? Que a gente já fica sobrecarregado. Aí vem aquela palavrinha, serenidade, aluno, serenidade, professores. Não, a gente cai, né? Muito bem. O exercício número 1, sabe que eu não me lembro, nós corrigimos? Misericórdia, deixa eu ver. Lembro, Ah, sim. que corrigimos, tá. Sim. Então, o exercício 2, que era para vocês copiarem e fazerem, certo? Era como tarefa para hoje. Espero que tenham copiado, espero que tenham feito, para mostrarem a vocês mesmos, não mostrarem para mim não, porque eu estou longe de vocês, para mostrar para vocês mesmos que vocês são verdadeiros estudantes, hein? Não esqueçam disso, tá? Classifique as orações destacadas. Então, na letra A, vá depressa, porque está em cima da hora do filme. A oração destacada é vá depressa. Como que a gente classifica? Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Deixa eu admitir aqui alguns alunos entrando. O Arthur Rios e a Carla. Ok. Vamos colocar aqui assindética, porque não tem súndeto, né? Não tem conjunção. E se a gente falasse só vá depressa, a gente sabe que é uma oração independente. Por isso que nós sabemos que são coordenadas, né? Porque tem autonomia, tem independência, a gente compreende. Agora, olha só, apresente, letra B, apresente seus argumentos ou ficará sem chance de defesa. Então, a oração destacada, como que eu classifico? Oração coordenada sindética alternativa. Alternativa. Ela é sindética porque nós temos a conjunção ou, ora, quer, né? Oração coordenada sindética. Opa, é alternativa, isso. Na letra C, a festa foi um desastre, né? Pois a energia elétrica foi cortada. Então, pois a energia elétrica foi cortada, como que eu classifico? Oração coordenada sindética explicativa. Explicativa, eu posso substituir por porquê. E também tem a outra justificativa, ela vem antes do verbo, né? Dentro da oração, foi cortada a locução verbal. Então, o pois é a única conjunção aí que a gente tem que ter o cuidado. Pode ser conclusiva e pode ser explicativa. Nesse caso, ela é explicativa, antes de verbo. Conclusiva, depois do verbo. Depois do verbo que eu digo na oração. Muito bem. Letra D. Ele era muito rico, mas não era feliz. Mas não era feliz, como que eu classifico? Oração coordenada sindética adversativa. Ok, oração coordenada sindética adversativa. Mas, porém, né, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Letra E. Não vou viajar, porque estou sem dinheiro. Ah, que frase ótima essa, né? Uma que a gente não pode nem viajar, né? Vamos lá. Por que estou sem dinheiro?
Como que eu classifico? Oração coordenada sintética explicativa. Ok, oração coordenada sintética explicativa. Os alunos que faltaram aula hoje, faltaram aula ontem, depois copiem esses slides, a gente não vai voltar nesse conteúdo tão cedo, hein? Nós vamos adiante e vamos entrar nas subordinadas. Letra F, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Esse porém, como que eu classifico? Que conjunção é essa? Oração coordenada sintética adversativa. Adversativa, mas não consegui, contudo não consegui, todavia não consegui. Luiz compareceu ao evento e não se atrasou. Na primeira oração destacada, como que é classificada? Oração coordenada sintética. Assindética, porque não tem conjunção. Então, peraí. Assindética. Posso mudar o slide, pessoal? Tá tudo corrigido aí? Tudo feito? Com certeza sim, hein? Tenho certeza absoluta que os meus alunos estudantes do 8º ano estão tudo em dia. Letra H. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Esta segunda oração, como que classifico? Oração coordenada sintética. Assindética. Nós temos aí duas orações coordenadas assindéticas, né? A primeira oração, ó, os anos passavam, tem verbo ali, é uma oração. Segunda oração, a responsabilidade crescia, tem o verbo ali, crescia. Duas orações, nenhuma delas com conjunção. Então, são assindéticas. Penso, logo existo. Logo existo, como que eu classifico? Oração coordenada sintética conclusiva. Ok, oração coordenada sintética conclusiva. Então, meus alunos, meus amados alunos estudantes do 8º ano, dentro das conjunções, dentro da divisão das orações e classificação das coordenadas, as orações coordenadas, está tudo ok? Sim. Sim? Será que para alguém não está ok, hein? A gente pode combinar assim, olha. Às vezes o aluno deixa de falar nesse momento, que é um momento que eu vejo que é fundamental o aluno falar, professora, não estou entendendo, professora, eu não estudei isso ano passado e não estou entendendo, é fundamental. Mas se o aluno deixa de falar assim diante do grupo, pode colocar no chat, pode me chamar no privado, e sinta-se à vontade, não é vergonha nenhuma. Atenção, hein? Não é vergonha nenhuma você dizer que não entendeu o conteúdo, seja ele qual for, de qual disciplina, de qual professor, de qual conteúdo, tá? Não é vergonha, não. Então, é questão só de ter a coragem de falar, não estou entendendo. Então, se isso estiver acontecendo com algum de vocês, pode colocar, sinta-se à vontade para colocar depois no privado ou aí no chat, ok? Nós vamos abrir, então, o capítulo 10, apostila, página 92. Peguem a apostila, por favor. Eu já falei para vocês sobre o conteúdo da prova de recuperação? Falei? Não me lembro se eu falei. Falei hoje? Falou sim. Ah, tá bom. Bom, meus amores, vamos lá. Abriram página 92, vamos ver conto popular. Esse gênero textual é gostosinho, é agradável. Quem canta um conto aumenta um ponto. Vocês já ouviram essa frase? Não. Não? Não? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, olha, eu só peço que prestem muita atenção na leitura, senão você vai ler a primeira vez, ou um aluno vai ler, os outros vão escutar, e não vão entender se não prestarem atenção. Então, vou pedir para um aluno apenas, tá? Ler devagarinho esse pequeno conto, porque a característica do conto popular é mesmo uma narrativa breve, que a gente vai ler, está escrito aqui na apostila,
na página 93, tem um retângulo azulzinho aí, falando da característica do conto popular. Então, prestem atenção na história para vocês não ficarem perdidos, tá? Tentem associar aí os termos que são usados para vocês entenderem melhor. Então, ó, leia a seguir um conto pertencente ao folclore africano. Quem pode ler, por favor, um menino ou uma menina? Eu posso ler, professora. Obrigada, João. Vai lá, João Nilo. O passado e o futuro. 2 homens caminhavam por uma estrada quando encontraram um vendedor de vinho de palma. Os viajantes pediram-lhe o vinho e o homem prometeu satisfazê-los, mas com uma condição: terão que me dizer vossos nomes. Um deles falou: chame-me de onde venho, e outro: para onde vou. O homem aplaudiu o primeiro nome e reprovou o segundo, negando para onde vou o vinho de palma. Começou uma discussão, dali saíram à procura do juiz. Esse ditou logo a sentença. O vendedor de vinho de palma perdeu. Para onde vou que tem razão, porque de onde venho já nada se pode obter. E pelo contrário, se eu puder encontrar, está para onde eu vou. Ok, obrigada, João Nilo. Obrigada pela sua participação. Gostei de te ouvir. Muito bom. Vocês entenderam? Uhum. Deu? O que esse texto, esse conto popular trouxe para a gente? O que foi entendido? O que foi falado aí? Quem pode resumir com as suas próprias palavras o que entendeu? O que falou nesse conto para a gente poder ir adiante? Eu acho que, tipo assim, a gente tem que parar de... Se o passado já passou, não adianta ficar recordando as coisas, sabe? A gente tem que agora pensar no futuro, do que nós vamos ser para o futuro, o que nós queremos. Ok, mas mostra também que o passado é importante, né? Só que a gente não pode ficar só no passado. Joia, gostei. Quem mais gostaria de dizer aí o que falou nessa história, assim, passo a passo? O que foi falado? 2 viajantes estavam caminhando e o que aconteceu entre eles? Resumindo a história aí, o que vocês leram? O que o João Nilo leu e vocês acompanharam? O que aconteceu com esses dois? O que eles estavam fazendo? O que eles estavam procurando? Quem eles encontraram? Vamos interpretar passo a passo, rapidinho, gente. Tem que ser mais rápido, vamos. O que vocês entenderam? Mas é para falar sobre a nossa opinião ou sobre o texto? Não, sobre o texto a princípio. O texto, né? Esquece até os números ali de baixo. No texto que vocês acabaram de escutar, o que falou esse texto? Como foi a história? Que dois homens estavam caminhando até que encontraram o vendedor de vinho e ele quis saber o nome. Quando ele viu que um era direcionado ao futuro e outro sobre o passado, ele ficou meio que com decisões precisas na cabeça dele. E ele preferiu o de onde vem do que para onde vou, porque para ele o passado e o futuro são importantes, mas para ele, de onde venho tem um sentido e um argumento, um significado muito maior do que para onde eu vou. Ok, com isso o vendedor nega, né, o vinho para o futuro, no caso, para onde vou. Aí o que aconteceu? Eles foram procurar quem? O juiz. O juiz, ótimo. E qual foi a sentença do juiz? Que o que estava certo era o para onde vou. Gente, toda leitura, terminando a leitura, é muito importante relembrar, né? Tudo que foi colocado aí, a gente recontar, né? Com as suas próprias palavras, dentro da compreensão, dentro do entendimento, dentro do contexto. Então, diante disso, bem rapidinho, quem ainda não falou de preferência, veja um número 1.
Qual o sentido do título do conto, o passado e o futuro? Já foi até falado, mas eu gostaria de escutar aí. Não precisa escrever na apostila, não, tá? Vamos fazer essas duas aí oralmente, para a gente agilizar aqui. Qual é o sentido do passado e o futuro? Qual seria a resposta aí? Disso do texto, de onde venho e para onde vou. Ok, o sentido de onde venho e para onde vou, no sentido de o vendedor negar, no caso aí, o vinho para o viajante, que representa o para onde vou, né? Olha o segundo. Com base no desfecho da história, é possível, aqui a Letícia até já falou, é possível extrair dela alguma lição ou ensinamento? A Letícia já colocou a posição dela, ela já colocou até qual o ensinamento que trouxe aí para a gente na história. Mas foi a Letícia que respondeu, não foi? Bem no comecinho? Foi. Foi. Então, um outro aluno, uma outra aluna, um estudante aí, uma estudante que gostaria de colocar, com as suas palavras, o que entende aí do número 2. Eu já falei, o meu lá no começo. Mais ninguém? Poxa, cadê a participação linda do 8º ano aí, na interpretação, no entendimento do texto, desse conto popular, para a gente ir adiante? Mais ninguém? Poxa vida, hein? Então, só uma resposta da importância, mesmo que o passado seja importante, a gente não pode focar apenas lá no passado, e sim pensar mais adiante, no nosso futuro, né? A gente precisa estar sempre atento, no caso, ao futuro. É o desfecho aí desse conto popular que serve para a nossa vida. Agora, na página 93, nós temos lá, você sabe o que é um conto popular? Tem a explicação do conto popular aí, uma característica. Quem poderia ler rapidinho, por favor? Trata-se de uma narrativa breve que, em geral, não tem autor conhecido. Vem da tradição oral, relacionada ao folclore ou a elementos da cultura de um lugar. Obrigada, Kalena. Antes da gente dar continuidade aí, eu gostaria de que vocês folheassem no capítulo 10, assim, de uma maneira rápida, né? E a gente ir falando, olha, temos toda uma parte de interpretação até a página 98, que 99 e 100 são vozes em cena, planejando alguma parte prática dentro do gênero textual. Depois, na página 101, acompanhe aí comigo, tem coesão textual, que a gente vai falar um pouquinho dos elementos de coesão, que vocês já sabem, que eu já falei, nós vamos só reforçar. E na página 103 também em coesão, onde entra na página 107, período composto por subordinação, tá? Onde nós vamos ver toda a classificação das subordinadas substantivas, que além das substantivas tem as adverbiais, tem as adjetivas. Então, o que a apostila mostra aqui são as substantivas, tá? Que são, não é complicado, mas tem que ter assim um entendimento, um prestar atenção, sem ficar, já que a gente está na distância, né? Que em sala de aula a gente clica assim os dedos, bate na carteira, né? Não, presta atenção. Agora, longe, assim, tem que contar com o ser estudante aí de cada um na responsabilidade. Então, hoje, eu pensei da gente fazer página 93, agora juntos, e tentar completar aqui a 93, pelo menos. Se der, a gente vai mais adiante. E na quinta-feira, amanhã, temos a correção, e na quinta-feira eu entraria, se der, eu ainda entro amanhã, mas eu acho que não vai ser possível. Na quinta, eu já entro nas subordinadas substantivas, tá bom? Então, nesse conto popular, tem
o número 1, 2 perguntinhas rapidinho para vocês responderem aí, essas 2 letras. Se você conhece contos populares brasileiros, podem escrever. Como e onde você teve contato com eles e do que eles tratam. Então, gostaria que rapidinho vocês colocassem aí na número 1, com as palavras de vocês, ou sim, ou não, se sim, quais que vocês conhecem, quais que vocês já tiveram contato. Então, bem rapidinho, por favor, mas não deixem de fazer, tá? Caprichem na letra da mesma maneira, caprichem na apostila, como se estivessem mesmo em sala de aula, presencial. Alguém aí conhece algum conto popular da letra A que rapidinho queira partilhar, dizer? Alguém conhece? Eu conheço um. Ô, Giovana. Eu conheci uma pesquisa. Qual? Por um pé de feijão de Torres. Ah, sim, esse é bacana. Muito bom, Giovana. Hein? Ela trouxe da escola, que ela dá aula, e uma vez ela trouxe para mim. Ótimo. Alguém mais conhece um outro conto popular brasileiro? Seria importante vocês fazerem uma pesquisa de contos populares. Deixa eu ver a Isabela aqui que está entrando. Alguém mais conhece algum outro conto popular? Vou pedir para vocês pesquisarem para amanhã e vejam se acham alguns nomes, alguns exemplos de contos populares. Vejam na internet, pesquisem e preencham de repente, né? Para a gente conversar um pouquinho mais, ou amanhã, ou outro dia, quando começar a aula de redação também, apesar de que em redação a gente vai trabalhar lá no capítulo 6 ainda. Ó, Senhor! Eu não lembrava de nenhum. Aí eu vim pesquisar aqui agora na internet e tem assim, só que tipo, eu nunca ouvi falar de nenhum deles. Quais o que você pesquisou aí? Não, eu tô vendo aqui, tem um que chama Presépio, tem um que chama Negrinha, de Monteiro Lobato, tem o Saxofone, de Lígia Fagundes Telles, tem um monte aqui, e fala também o que é. Ok, a Kalena pesquisou aí, bacana. Letícia, eu já li a sua mensagem, tá bom? É compreensível, legal que você colocou aí. Sandra, contos populares brasileiros seria tipo Bumba Meu Boi, essas coisas assim? Pode até fazer parte, mas são os folclores, né? Dentro da parte do folclore e entre os contos populares também, sim, são pequenos registros, narrativa. Só que o conto popular são pessoas que vêm da tradição, olha bem, relacionada ao folclore que está ali, e vem um contando para o outro e vai registrando, aí surge o conto popular, por isso que fala popular, que vem de um para o outro, de povo, né? Antigo para cá, e faz parte do folclore. Perfeito, isso mesmo, Emanuel. Na letra B, como e onde você teve contato com eles? Acho que já até responderam aí, né? Quem pode... Fazendo uma pesquisa agora. A Kalena foi a pesquisa, mas quem foi que falou primeiro mesmo? Foi Giovana, Thalita? Foi Giovana. O que você colocou, Giovana? Quem que trouxe para você? É a minha tia, que ela dá aula pro infantil, então quando tem ela sempre me traz, aí eu tive contato por ela. Olha aí, então teve contato, como que teve contato? Através dos livros, da tia que trouxe. Muito bem, Giovana, joia. Agora vamos para o número 2, porque a gente não precisa ficar tanto tempo aí nesse número 1. Você já estudou narrativa de ficção e seus elementos constitutivos. Foi lá do capítulo que caiu até um pouquinho, foi no de vocês? Ah, não, foi do 7º ano que caiu no simulado. Identifique no conto da página anterior os elementos dos itens a seguir. Então, os elementos de uma narrativa, temos o narrador,
temos o enredo, temos os personagens, apresenta também o espaço, o tempo, são os elementos, no geral, que fazem parte da narrativa, né? Então, o narrador, apresenta aí narrador? Dá para a gente responder? Dá para identificar narrador aí? Sim. Sim. Como que seria? O que a gente colocaria aí no narrador? Ele participa ou não da história? Participa? Ele participa da história? Não. Não. Olha como começa. Ele não conta? 2 homens caminhavam. É um narrador observador, né? Ele está contando a história, está em terceira pessoa. Então, ele não é identificado no sentido de que não participa da história. Então, o narrador aí é um narrador observador. Escrevam aí. Agora o enredo, vamos ver quem consegue colocar. Enredo é a história. Falou sobre o que a história, hein? É o enredo. Mas, Sandra, é para eu colocar Oi? A discussão dos 2 homens com o vendedor de vinho? Joia, pode ser uma resposta aí no enredo, exatamente. A discussão dos 2 homens com o vendedor de vinho. Ok, joia. Alguém colocou de uma outra maneira, o resumo é exatamente esse. Esse é o enredo. A partir daí, né? A história é desenvolvida exatamente a partir daí. São 2 homens, né? O impasse, a confusão, o conflito dos 2 homens, ou entre os 2 homens, com o vendedor de vinho. Isso mesmo. Não dá para eu responder aí, tá, gente? Então, portanto, eu peço que vocês coloquem aí a resposta. Não deixem em branco, por favor. A primeira ficaria como? Narrador observador, terceira pessoa. Ele não participa da história, apenas conta. Olha lá, 2 homens caminhavam, é alguém contando a história. Narrador observador. E os personagens, escrevam aí enquanto eu faço a chamada, tá? Tá fácil os personagens aí dessa história. Alunos que faltaram a aula hoje. Alice, Ana Lídia, Gabriel Góes, José Haroldo, Júlia, a Júlia ainda não participou, hein? Júlia, Lucas Fazolo, Maria Eduarda e o Ian. Alunos faltosos da aula de hoje. E os personagens, quais são eles? De onde venho, Onde vem para onde o vendedor de vinho e juiz. De onde venho é um personagem, para onde vou é o outro personagem, o vendedor de vinho é o terceiro personagem e o juiz é o quarto personagem. Então, tem 4 personagens aí nesse conto popular. Sabemos que um conto popular, ele vem de uma tradição, né? Que foi falado aí, vem de uma tradição oral. Um vai contando para o outro e vira aquelas historinhas gostosas ao redor da fogueira que são contadas, né? Lá pelo vovô, não de vocês, né? Porque vocês são novos e acredito que os avós sejam novos também. Mas bem antes, sentava ao redor e de repente vocês podem ter bisavós, bisavós, né? Que contam alguma historinha lá de trás. Então, um conto popular é isso, vai registrando dentro da tradição relacionada ao folclore, a algum outro tema, e que é passado e colocado nos livros. Então, vem uma perguntinha assim. Professora. Oi. Então, pode-se dizer que conto popular é a mesma coisa do que lenda urbana? Lenda urbana, lenda para cidade, né? Carla, não sei se dá para fazer, peraí, não daria para fazer uma ligação por completo, porque o conto popular, dentro da característica dele, é diferente da lenda urbana, na verdade. Mas deixa eu te dar essa resposta com mais clareza amanhã. Eu vou ter que, para eu responder, eu tenho que pesquisar melhor as diferenças. Eu sei que tem diferenças, né? Na própria palavra já diz, o popular e o urbano, né? Mas vou até escrever aqui da sua pergunta
que amanhã eu te falo com mais clareza, para eu não responder aqui besteira, né? Ou sem muita certeza e sem muita afirmação. Peraí. O conto popular e a lenda urbana, né? É. Tá, a gente vê isso e amanhã eu te falo com mais nitidez, clareza e certeza, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta, gostei. Eu gosto quando o aluno pergunta, que me faz pesquisar também, isso é importante. Vamos lá, você acha que o conto popular é uma narrativa de ficção? E agora, hein? O que vocês acham? Sim. Sim, por quê? Não. Eu acho que muitas vezes o narrador exagera e coloca as coisas que não existem muito na vida real. Como nesse conto, o exemplo é o nome. Não tem ninguém que se chame de Anjo Venho. Exatamente, Letícia, é por aí mesmo. Alguém Eu tem tinha uma... colocado não. Ah, não? Por que Não, porque eu não? falei... Primeiro porque eu falei que, como é uma tradição passada oralmente por famílias e amigos, é uma história, assim, que É uma alguém história, mas que vivenciou também e tem foi a ficção. passando. Mas que também existe dentro dessa história uma ficção. Né? Aí eu Tem posso pôr que ligação. também existe ficção, porque às vezes o leitor pode exagerar. Isso, acrescenta Contar aí, diferente. né? Joia. Alguém mais quer colocar aí oralmente uma resposta e depois escrever? O conto ele também apresenta algumas características, tipo narrador, personagem, ambiente, igual da narrativa. Perfeito, isso aí. O conto também, gostei da resposta. Olha aí o que a gente tinha falado e tem até no número 2. Então, se assemelha, né? O conto popular é uma narrativa, porque tem esses elementos. Ótimo, gostei, obrigada. Muito bem. Então, foram colocadas aí 3 respostas. De repente, vocês também coloquem do jeito de vocês aí, mas colocando que é uma narrativa de ficção, colocando aí os elementos da narrativa, vivido pelos personagens, de uma forma relacionada ao folclore, relacionada a um pouquinho de história, mas é uma ficção, é uma narrativa de ficção. Joia? Agora vamos pular umas páginas. Quantas horas? Temos tempo? Ai, temos tão pouquinho tempo. Ai, que pena. 2 minutos só. 2 minutos, Senhor Deus. Vamos lá na página 101, meus amores. A gente vai só começar. Amanhã a gente dá continuidade. 101, muda aqui. 101, deixa eu mudar aqui, onde tem coesão textual. Quem poderia ler o primeiro parágrafo aí da coesão textual? Rapidinho, nosso tempo vai acabar, gente. Um aluno... Como vimos Pode ser? Oi? Pode ler? Como vimos na amarração e articulação do texto... Não, peraí. Lá na página 101, onde está a tela aberta aí, ó, coesão textual. Até agora, no decorrer dos capítulos, vários textos verbais e não verbais e com elementos verbais e não verbais foram lidos e analisados. É possível concluir que um texto é, independentemente de seu tamanho, um todo coerente e coeso, produzido em um determinado contexto e com uma determinada intenção, como um autor que se dirige a um interlocutor ou interlocutores. Ok, quem pode dar continuidade, por favor, nesse tempinho final? Obrigada. Nesta sessão, vamos tratar da coesão em textos verbais. Se afirmarmos que um texto é coeso, é porque há uma amarração entre os seus elementos. Ou seja, na estrutura do texto, há elementos que só podem ser interpretados em relação a outros elementos. É o que se observa na seguinte passagem do conto, O Galo e a Raposa. Obrigada, as 2 alunas aí, estudantes que participaram na leitura. Nós não lemos ainda esse conto, né? Mas vamos ver a oportunidade aí para vocês lerem, para a gente discutir um pouquinho sobre esse conto muito interessante. Então, a coesão dentro de um processo textual é fundamental para você escrever uma redação, você tem que fazer com que esse texto realmente, um parágrafo, seja coeso ao outro,
Um parágrafo tem que ter ligação com o anterior. Por exemplo, você vai desenvolver, você não pode escrever palavras soltas, tem que tudo ter ligação, ter essa coesão que foi colocado aí, essa amarração entre esses elementos, né? Então, eles têm que estar juntos, amarrados, para poder entender e o texto ficar mais rico, é a riqueza. Os pronomes ajudam nessa coesão, as conjunções também ajudam nessa